Ó glória! Toda honra, toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. A paz do Senhor para todas as igrejas de Israel, do Brasil e do mundo. Glória a Deus e aleluias. E principalmente aqui do Brasil, de Brasília, das Alagoas, e principalmente aqui da capital das Alagoas, em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é as igrejas que se colocam, que se localizam nesse lugar aqui, em nome do Senhor Jesus. As igrejas que somos nós, em nome do Senhor, os seres humanos. Querido, acima de tudo, eu saldo essa linda e bela amada igreja com a paz do Senhor nessa data maravilhosa. Acima de tudo, eu quero ler uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui para toda a igreja, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor é Deus e não existe outro Deus igual a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Palavra do Senhor que diz assim, querido. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Ponto final. Glória a Deus e aleluia. Continuando aqui, Conselho para os pastores e sacerdote, escrito segunda-feira, dia 19/11/2018. Glória a Deus e aleluia. Domingo, dia da ressurreição do Senhor, segundo Mateus capítulo 18, estive na Igreja Batista Independente, Filadélfia, na Ponta Grossa, próximo ao antigo Porto da Lancha. Às 6 horas da tarde, a primeira vigília da noite, no culto de louvor e adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho, ao nosso Deus Espírito Santo, que ocorre sempre nesse horário. O pastor arquiteto dessa congregação, Igreja Batista Filadélfia, Independente, foi João Pedro. E hoje o pastor atual e compastor é Carlos Duarte e o pastor Djalma. E toda a igreja que é
apacentada. João capítulo 21, versículo do 15 ao 22. Né? Essa igreja é apacentada pelo pastor Carlos Duarte e pelo compastor Djalma. Mas o arquiteto dela, 1 Coríntios capítulo 3, aquele que lançou, né, o alicerce, aquele que, né, foi João Pedro, como está em 1 Coríntios capítulo 3. Bom, na hora final do culto, o pastor Carlos Duarte deu um pequeno testemunho. Que ele tinha orado por uma pessoa, ela tinha ficado curada. E no outro dia, ela morreu. O pastor tinha dito que ela não iria morrer, mas ela morreu. E ele disse que não iria mais pregar por esse ocorrido. E citou o versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas ele disse que se caso o pastor orar e se a pessoa não ficar curada, leva ela para o pronto-socorro, porque ela pode morrer. Se caso ela não ficar curada, né? Se caso o pastor orar, né? Ou qualquer membro da igreja orar e a pessoa não ficar curada da cura física, leva ela para o pronto-socorro. Porque senão ela pode morrer. Foi mais ou menos assim o que o pastor quis dizer. Assim que eu entendi o que o pastor quis dizer. Bom, ele disse, se eu ouvi direito, né? Ele disse, se eu ouvi direito, que existia a fé, a esperança e o amor. Mas se a fé, a esperança não resolver, ainda existe o amor. Foi assim que eu entendi o que ele falou. Porque tinha uma irmã doente no hospital e ela ia fazer um exame e estava precisando fazer um exame e estava sem dinheiro. E ele orou com a igreja pela irmã e depois pediu o amor da igreja para ajudar a irmã a fazer o exame. Em toda essa apelação do pastor e esse pequeno testemunho, né? Eu venho com a minha conclusão de tudo o que ocorreu em nosso meio, né? Em tudo que ocorreu no nosso meio. Eu venho com a minha conclusão depois dessa que o pastor contou esse pequeno testemunho, né? Eu tive a minha conclusão. Minha conclusão de tudo que ocorre no meio, nas igrejas, principalmente nos tempos presentes. Depois que o pastor contou esse testemunhozinho pequeno, né? Eu avaliei a minha conclusão como um homem de Deus, como um discípulo do Senhor, como um membro, né, do povo de Deus também, da igreja, como um corpo de Cristo.
Porque como diz a palavra no livro de Efésios, né? Em outras cartas, que nós somos o corpo, Jesus é a cabeça, o Pai é o dono do Filho, o Filho é o dono, é o herdeiro da igreja, e a igreja é o corpo do Senhor. É assim que a palavra ensina. E eu tive minha conclusão depois desse pequeno testemunho do pastor. Aí qual foi a minha conclusão? Minha conclusão, de tudo que ocorreu, né? E de tudo o que ocorreu em nosso meio nas igrejas. Tudo que ocorre em nosso meio nas igrejas. Principalmente nos tempos presentes. O que ocorreu e o que ocorre, né? No meio do povo de Deus. O povo, né, está se perdendo por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6. O povo de Deus está se perdendo por falta de conhecimento. Isso está ocorrendo nos tempos presentes. Que o povo de Deus está se perdendo por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, 2 Pedro capítulo 3, em Mateus capítulo 22, vê o versículo 29. São palavras de reflexão. Para a gente meditar, compreender, entender, colocar em prática com sabedoria e inteligência, e com um grande discernimento. Bom, o que eu quero passar da parte de Deus? O que é que eu quero passar da parte de Deus? Em primeiro lugar, sobre o testemunho do pastor, em desistir, né? Em querer desistir, porque orou e a pessoa ficou curada, porque ele disse que orou e a pessoa ficou curada. Mas ele voltou, né? Depois da oração, ele ia saindo, mas ele voltou e disse a ela, né? E disse que ela não iria morrer, né? Ele disse, ela não vai morrer. O pastor falou isso. E no outro dia, ela morreu. E por causa disso, o pastor queria desistir. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, eu quero colocar assim. Primeiro, não podemos falar nada sem Deus mandar. Ou seja, tem de ver se é Deus que está falando ou sou eu. Tem de ver se é Deus ou é eu que está falando. Porque senão a profecia não se cumpre. Jeremias capítulo 23, versículo do 9 ao 16. Porque se for eu que fale, a profecia não vai se cumprir. Se for Deus que fale, a profecia vai se cumprir. Bom, ele orou. A cura aconteceu. Mas sem discernimento. O pastor orou, a cura aconteceu, mas ele não teve discernimento. Se era de Deus ou não. Mas se ele orou e ela ficou curada, porque certamente pela fé dele, pela fé da irmã, né, a fé da pessoa, certamente que Deus atendeu a oração dele. Mas só que ele não teve o discernimento. De quê? Ele não teve o discernimento, né? Nessa hora de ele falar assim, né? Ou não. Deve ter ocorrido uma emoção no pastor nesse momento.